Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Deus seja eternamente louvado e exaltado. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Deus seja louvado e exaltado, seu nome santo, Rei da glória. Aleluia. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é a missionária Diana. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, o teu lar, o teu ministério e a tua família, em nome de Jesus. Eu quero estar trazendo aqui uma palavra da parte do Senhor. Deus me incomodou, aleluia, nesse dia de hoje, nesta tarde, para estar trazendo, meu amado irmão, algo da parte de Deus. Glória a Deus. Eu quero estar lendo aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 22, que fala sobre a porta estreita, hostilidade de Herodes. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar, aleluia, e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: aleluia, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançados fora. Aleluia. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegarão uns fariseus, dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje e amanhã é no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quais eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes? Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha querida, a nossa amada irmã Ana Borges,
Glória a Deus, aleluia. A santa paz do Senhor Jesus. Compartilha essa live. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Espírito Santo de Deus. Meus queridos, nós estamos vivendo, aleluia, nos últimos dias. Aleluia. A qual pregar a palavra está difícil. Não é verdade? As pessoas, elas não querem mais ouvir a palavra verdadeira, genuína do Evangelho. Glória a Deus. Nós vemos aqui que no Evangelho de Lucas, capítulo, aleluia, 13, versículo 22, nos fala sobre a porta estreita, a hostilidade de Herodes. Nós vemos aqui, meus queridos, que o próprio Jesus estava falando, aleluia, para um certo homem que chegou para ele e disse: Senhor, são poucos os que se salvam? Esse homem fez uma pergunta para o Messias, para o Filho de Deus. E ali o Filho de Deus, aleluia, sendo o próprio Deus respondendo para aquele homem. Aleluia, glória a Deus. E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui, meus queridos, que agora a porta está larga, aleluia, a qual, né, esses lugares que se chamam de igreja, tudo pode. Os irmãos e as irmãs, entre aspas, se pode se chamar de irmão, porque Jesus, quando os seus discípulos chegaram para ele e disseram: olha, mestre, a tua mãe te chama. E ele disse: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Aleluia. É aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é aqueles que vivem de qualquer maneira, não, meu querido e minha querida. Não é aqueles que andam na porta larga, fazendo a sua vontade do seu eu, vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós temos que viver a vontade do Espírito Santo, aquilo que Deus manda nesses últimos dias, a qual o homem e a mulher têm que se converter dos seus maus caminhos. Aleluia, largar o pecado, largar a imundícia, meu amado irmão. Nós estamos vivendo os últimos dias, a qual a igreja do Senhor está dormindo. A igreja do Senhor se encontra morta, aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que o próprio Jesus, aleluia, nos alerta: esforçai-vos. Essa palavra é para mim e para você que está aqui nesta tarde. Olha, esforçai-vos pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e encerrar a porta e começar de fora a bater, glória a Deus, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Aleluia. Assim será, meu amado irmão, nos últimos, aleluia, dias, a qual o Senhor Jesus está aqui falando, meu amado irmão, da vinda do Filho de Deus em nuvem de glória, a qual a muitos vão ser arrebatados, meu amado irmão, para morar com Jesus na glória, meu amado irmão, para receber a coroa da vida eterna. Aleluia. E ali, meus queridos e minhas queridas, nós vemos aqui que muitos vão bater na porta, mas não vão encontrar. Sabe por quê? Porque a porta vai estar fechada. É como a parábola das 10 virgens, a qual havia 5 prudentes e 5 loucas. Aleluia. A qual, meu amado irmão, as 5 prudentes estavam ali, meu amado irmão, com as suas lamparinas cheias, aleluia, de azeite. E as outras loucas se encontravam com a lamparina, amada irmã, aleluia, Ana Borges, vazia, sem azeite. E quando de repente houve, aleluia, naquele lugar, uma voz dizendo: o noivo chegou. E todas elas começaram, aleluia, glória a Deus, a se levantar. Mas elas não podiam andar porque estava escuro. E só podia acender a lamparina aquelas que tivessem, meu amado irmão, azeite. Aleluia. Dentro das suas lâmpadas. E nós vemos ali que as lâmpadas estavam apagadas daquelas 5 loucas. Porque elas não tinham azeite. Deus quer que nós tenhamos nesses últimos dias azeite.
Quando é que eu e você tenhamos azeite? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Essas palavras, meus queridos, saiu dos púlpitos. Essas palavras em pouquíssimas igrejas é encontrada. Porque o povo está preocupado, meu amado irmão, com multidões, aleluia, homens e mulheres andando de qualquer jeito, vivendo uma vida profana, vivendo no adultério, na prostituição, no engano, na mentira, na vaidade, na lascívia, na imoralidade. Glória a Deus. E Deus está irado com esta terra. Glória a Deus. Em 2010, Deus falou para mim: Diana, digas a teu povo que eu estarei voltando. E vai ser uma grande calamidade, glória a Deus. O povo, eles não se interessam mais na vinda do Senhor. Porque o seu coração, meu amado irmão, está somente entranhado nas coisas da terra, glória a Deus. Em coisas que perecem, coisas que se passam, em coisas que se ficam, meu amado irmão, quando o homem e a mulher chegam a morrer, glória a Deus. Você vê que quando alguém morre, não leva celular, não leva casa, não leva dinheiro que está na conta, não leva esposo, não leva filho, não leva nada. Aleluia. É por isso que devemos estar com a lamparina cheia, meu amado irmão. Cheio do Espírito Santo, cheio do dom de Deus. Aleluia. As igrejas, meu amado irmão, precisam de um revivamento. Mas não é um revivamento falso, não. Não é um revivamento, meu amado irmão, glória a Deus, aleluia. Ali, meu amado irmão, querendo enganar, aleluia a Deus, não, porque ninguém se pode enganar a Deus. Nós enganamos aos homens, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes você pensa em algo. O diabo, ele não pode ler a tua mente. O diabo, ele não pode sondar teu coração, mas Deus sonda. Ele conhece a tua mente, o teu deitar, o teu levantar. Aqui, meu amado irmão, quando Jesus fala sobre este homem, que a porta vai estar encerrada e a pessoa batendo, ele vai dizer: eu não conheço. Assim vai ser com Jesus. Eu não vos conheço, Senhor, mas nós no teu nome expulsamos demônio. No teu nome nós falamos em língua. No teu nome, aleluia, glória a Deus, fazemos tantas coisas, milagres e outros prodígios. No teu nome. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aleluia. Sabe por quê? Porque as pessoas, meu amado irmão, elas acham por falar em língua, por marchar, por fazer algo, aleluia, tantas coisas, elas estão salvas. Mas estão vivendo, meu amado irmão, por uma porta larga, andando por um caminho de perdição. Aleluia. Nós vimos que nesse Facebook, aleluia, nesse YouTube, em outras redes sociais, as pessoas só pregam o que a criatura quer, mas não pregam o que Deus está mandando. E eu vim aqui da parte de Deus. Deus está mandando eu pregar esta palavra, porque a porta é estreita. Aleluia, que leva a eternidade, o descanso eterno, a mansão eterna, glória a Deus, ao trono do Deus vivo, porque Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Espírito Santo, eu não vou, meu amado irmão, me vender. Eu não vou pregar aqui o que Deus não está mandando. Eu não vou aí onde a Maria vai e as outras vai atrás. Aleluia. Pessoas que querem multidão, querem ganhar curtida, like, aleluia, aplauso de homem, mas não é reconhecido por Deus. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Aleluia, é melhor ganhar, meu amado, uma coroa de vida eterna, porque aqui tudo é passageiro. Aleluia, eu estou em grupos no Facebook de pessoas falecidas, e pessoas morrem todo instante, toda hora. Jovens, crianças, idosos, aleluia, pessoas que tinham sonho, pessoas que tinham, meu amado irmão, projetos, pessoas que diziam: amanhã eu vou fazer tal coisa, e não estão mais aqui. Pessoas que foram enterradas. E a sua alma? Foi para onde a alma? As pessoas não se preocupam mais com o salvamento, com a alma. Estão se preocupando, meu amado irmão, com coisas materiais, com coisas passageiras, meu amado irmão. Te acorda, igreja do Senhor. Pede perdão, vamos pedir mais perdão. Vamos se arrepender mais dos nossos pecados. Vamos analisar o que é que está atrapalhando, aleluia, a presença de Deus na nossa vida. Aleluia.
E aqui Jesus fala: então começarás a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Olha o que Jesus fala: e ele vos responderá: digo-vos, não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Aleluia. O pecado, a transgressão. Pessoas, meu amado irmão, que já estão com a mente cauterizadas. Pessoas que estão dentro da igreja com as vestes, meu amado irmão, caríssimas. Pessoas que estão ali com o cabelo todo arrumado. Aleluia, com a Bíblia debaixo do braço. Seus lábios cantam, mas não louvam sinceramente ao Senhor, não é de coração. Não cheira, meu amado irmão, aleluia, um cheiro agradável, suave à narina do Senhor. Deus está irado com a terra. Deus disse para mim que vai mandar, meu amado irmão, algo terrível, aleluia, nesses últimos dias. Então te alerta, povo. Ei, pastores, prega mais sobre a salvação. A igreja está morrendo. A igreja, aleluia, pede socorro. As almas estão sequíssimas. Aleluia, as almas gritam pelo céu, pelas coisas celestes. Aleluia. Mas esses pregadores falsos, profetas de Baal, aleluia, falsos mensageiros, filhos de Satã, aleluia, mensageiros do inferno, pregam aquilo que o homem e a mulher quer ver, quer ouvir. Não toca, porque senão eu saio, porque eu sou dizimista, meu dízimo é altíssimo. Aleluia. Olha, se pregar duro aqui, eu saio. Você pode ver que a igreja que prega a verdade, a maioria, sai fora. Porque eles não querem ouvir, meu amado irmão, o que Deus está falando. Aleluia. Deus quer que o homem e a mulher se convertam, se arrependa dos seus maus caminhos. Aleluia. Porque aqui a porta é estreita, é apertado para você passar, meu amado irmão, nesta porta. Glória a Deus. Mas quando está tudo largo, quando nada se levanta, quando está tudo bem, está bom demais. Aleluia. Você não está desconfiando não porque a tua vida está tão legal, está tão bem? Será que você realmente está agradando a Deus e está desagradando o inferno? Porque o diabo ele só levanta, o ladrão ele só quer roubar onde tem ouro, onde tem pedra preciosa. Onde não incomoda o inferno, o diabo, meu amado irmão, já sabe que é dele. Ele só está esperando para morrer e pegar a alma. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Olha o que é que Deus fala aqui. O próprio Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro. Aleluia. Ali haverá choro, eita glória, e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vos lançados fora, glória a Deus. Nós vimos que na parábola do rico e do Lázaro, aleluia, em Lucas capítulo 16, versículo 19, nós vemos que há um rico e há um mendigo. E a palavra de Deus fala que esse mendigo, ele comia, meu amado irmão, as migalhas que caía da mesa do rico. O rico era soberbo, avarento, mau, aleluia, só pensava nele próprio, não tinha misericórdia do seu próximo, não tinha amor. E nós vemos ali o que é que aconteceu. A Bíblia fala que o rico morreu e foi sepultado. E Lázaro também morreu. E os anjos vieram buscar. E ele se encontrou ali, meu amado irmão, aleluia, quando ele abriu os olhos, no lugar chamado Seio de Abraão, que agora é paraíso, que Jesus disse para aqueles dois ladrões na cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Oh, meu Deus! E o rico, ele se encontrava num lugar de tormento. Aleluia. Espírito Santo, vai despertando o teu povo, a tua igreja, meu Deus. Vai penetrando, Senhor, esta palavra, Senhor, nos corações, meu Pai. E ali, meus queridos, aquele homem, ele desejava, meu amado irmão,
que Lázaro, aleluia, viesse molhar a ponta da língua, aleluia, com a gota de água, com um dedo ali, ó, com a gota de água em sua língua, pois ele estava num lugar de tormento, um lugar de sede, um lugar, meu amado irmão, de sofrimento e de lembranças. A Bíblia fala que ele pedia, aleluia, que se possível mandasse alguém ali avisar para os seus 5 irmãos que estavam na terra ainda vivos, que existia aquele lugar, meu amado irmão. Mas agora Deus está usando eu, aleluia, e muitos outros que ainda pregam sobre o arrebatamento, para que você não venha para este lugar de tormento, para que você não venha perder a tua salvação, que é eterna. Aleluia, que você escolhe aqui nesta terra para passar séculos e séculos por toda, aleluia, eternidade. E as pessoas procuram casa, comida, bebida, casamento, dinheiro, buscam trabalho, prosperidade, busca faculdade, busca, aleluia, curtida, busca aí, meu amado irmão, aleluia, festa, noitadas, tantas coisas, e se esquece do principal. Eu e você temos uma alma, nós somos corpo, alma e espírito, aleluia. Um dia nós vamos morrer, nós somos barro, pó e cinza, de lá nós iremos para lá, nós vamos voltar. E o Espírito Santo me trouxe aqui nesta tarde para te alertar e te dizer que Jesus Cristo está voltando, está perto mais que você imagina, glória a Deus. E para que você venha se afastar dos pecados, aleluia, dessa iniquidade que está te amarrando, que está te escravidando nas mãos de Satanás. Eita Deus, aleluia, Espírito Santo. Isso aqui não dá curtida não, isso aqui não dá compartilhamento não, isso aqui não dá comentário não, sabe por quê? Porque o que dá comentário é aquele que diz, levanta a tua mão que Deus está te abençoando, levanta a tua mão que Deus está te dando uma chave de carro, uma chave de casa. Ei Deus, eu vejo um valor na tua vida, mentira, Deus não vai abençoar, aleluia, 90% da terra, aleluia, estando na iniquidade, no pecado, na lascívia, na imoralidade não. Deus vai abençoar aqueles que estão em retidão, em santidade, debaixo, aleluia, das asas do Cordeiro. Glória a Deus. Você já parou para pensar? Aqui não sou eu que estou falando. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 22, que fala: ali haverá choro, ranger de dentes, dores terríveis, quando virdes Abraão, aleluia, Isaac e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Aqueles que andam na iniquidade, aqueles que não querem mais ouvir a palavra do Senhor, aqueles que andam de qualquer jeito, dizendo que é crente, eu sou salvo pela graça. Aí só porque eu sou salvo pela graça eu vou beber, vou fornicar, vou lançar lascívia dentro da igreja, vou falar falsas profecias que Deus não está mandando. Aleluia. Eu vou enganar você? Não. Eu estou falando a verdade. Eu vim até aqui porque o Espírito Santo mandou. E porque Deus te ama e também eu te amo. Aleluia. Eu estou lutando para subir pela porta estreita. Aleluia. As pessoas querem ir pela larga, mentindo, enganando. Aleluia. Inventando, dizendo que Deus está mandando sem Deus estar falando. Aleluia, glória a Deus. Eu não vou te enganar. Eu vou pregar o que Deus me fala. Deus mandou eu vir aqui, aleluia, para alertar os povos. Alertar, meu amado irmão, muitos que dizem ser igrejas, mas estão longe da presença do Senhor. E Deus, meu amado irmão, quer te dar um renovo nesta tarde. Ele quer te encher do seu Santo Espírito. Ele quer que você venha falar, aleluia, voltar a falar em línguas estranhas, a qual você não falava mais. Ele quer que você venha marchar. Ele quer que você venha se encher, meu amado irmão, transbordar do Espírito Santo de Deus. Ele quer que você venha ser um profeta de Deus, mas não como um profeta Baal, mas sim como João Batista, Elias. Pregar a verdade. Aleluia, a verdade ela dói. Aleluia, ela fere, mas ela cicatriza. Aleluia, é que leva na porta estreita, é que leva na presença de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus vem, meu amado irmão, para nos dar vida e vida com bonança. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus chegou para aquela mulher adultera, aleluia, aquela mulher que adulterava, aleluia, a qual ali os discípulos e muitos queriam apedrejá-la, Jesus disse: cadê os teus acusadores? E ela disse: todos se dispensaram, Senhor. Aleluia, nem eu te acuso. Aleluia.
E ele disse: vai e não peques mais. Não tem como o homem e a mulher ter um encontro com Jesus e continuar fazendo coisas que fazia no mundo, nas garras do diabo. Nós vimos aqui que Deus quer que nós se afastamos do pecado, da imoralidade. Pessoas que estão dentro da igreja estão, meu amado irmão, infelizmente, na pornografia, na mentira, na fofoca, apontando o seu irmão, odiando, coração inchado, negro, preto, e diz que vai subir. Não vai subir. Sabe por quê? Não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus manda a gente se afastar da iniquidade. Jesus manda a gente, meu amado irmão, se despertar. Glória a Deus. E olha aqui. E virão do Oriente, do Ocidente e do Norte e do Sul. E assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Muitos vão ser chamados naquele grande dia. E vão se assentar na mesa do Cordeiro. Daquele, meu amado irmão, que era Cordeiro e agora se tornou leão. Por mim e por você. Eu sei, meu amado irmão, que as lutas são grandes. Aleluia. As perseguições, as calúnias, os levantes, as afrontas do inimigo. Mas eu quero te dizer que o teu Deus é maior do que isso que você está enfrentando. Aleluia. Busca Deus. Começa a orar. Começa a fazer um propósito, meu amado irmão, pela tua família, pela tua vida. Glória a Deus. Porque Deus vai honrar a tua fé. Nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele é misericordioso, a cada dia Ele dá uma chance para o ser humano. Eu me lembro que eu tinha 14 anos de idade. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Eu com 14 anos de idade, o diabo ele tinha um projeto na minha vida, Satanás. E ali, meus amados, eu me encontrava trabalhando em um lugar onde as pessoas faziam sexo ao vivo. Mas eu só tinha 14 anos de idade. E ali eu trabalhava de dia, limpando para a noite haver ali os espetáculos do diabo. E eu não podia ficar porque eu era de menor. E ali eu limpava de dia os espelhos, banheiro, varria tudo. Eu e outro rapaz. E ali, quando era 4 horas, eu ia me embora daquele lugar. E sempre o dono daquele lugar, aquele lugar prostíbulo, de prostituição, ele dizia para mim: olha, quando você fizer seus 18 anos, você vai trabalhar aqui, como uma das minhas garotas. E eu ficava feliz, sabe? Eu via aquelas mulheres entrando, toda maquiada, com as unhas grandes, cabelo feito, de batom, um sapato muito alto, de carro bom. Naquela época, quando eu tinha 14 anos, elas ganhavam ali 150 numa noite, 250, dependia do show delas. Fazendo sexo ao vivo. E eu não podia ficar porque eu era de menor. E eu ficava ansiosa para fazer logo os meus 18 anos, para trabalhar naquele lugar. Mas Deus, Ele tinha, aleluia, um propósito na minha vida. E o diabo, aquilo que é de Deus, ele não pode tocar. Me encontrava eu lavando o banheiro com 14 anos de idade, ainda meninada ainda. Peguei um pedaço de bombril que era ácido. Já era o meu final de expediente para ir embora para casa. Ali eu me encontrava tomando banho no chuveiro. Aleluia. Toda molhada, despida, nua. Descalço dentro da água. Com um pedaço de bombril. Quando de repente eu lavando tudo com bombril, areando ali as coisas que eram de alumínio. Para deixar tudo bonitinho. E já nua, tomando banho de sabonete e tudo. Toda molhada, cabelo molhado. Descalço dentro da água, chuveiro ligado. Quando de repente eu não vi, eu não sabia. Porque eu não tinha lavado aquele banheiro ainda. Lá está eu grudada. Aleluia, na energia. Tinha um bocal assim, num lugarzinho onde colocava toalha, que não era para colocar toalha, era para as mulheres lá colocar negócio de energia lá, para fazer lá as suas concupiscências. E eu não sabia. Quando de repente me encontrei, a mão toda molhada, e grudada na energia, no bocal lá em cima trepado. Fiquei, a energia toda correndo no meu corpo. A minha língua enrolou. O meu narina, as minhas narinas saíram fumaça. A minha boca começou a fumaçar. Aleluia. E eu comecei a queimar. Até hoje eu tenho uma marca aqui no meu dedo. E eu fiquei naquele lugar paralisado.
E eu, pela misericórdia de Deus, não sei como, porque nem crente eu era. Eu era uma mulher profana, uma mulher que servia ao diabo, que fazia tudo aquilo que o diabo mandava, meu amado irmão, adolescente. E já filha do diabo. Mas Deus tinha um projeto na minha vida. Eu já nasci morta. Minha mãe disse, né, que eu nasci morta, roxa. E o médico disse, mãezinha, sua bebê está morta. Mas o anjo foi lá e me tocou e Deus disse, essa é minha. Eu, meus 14 anos, servindo o diabo, fazendo tudo que o diabo queria, bebendo, né? Fazendo outras coisas aí que não interessam. Eu já morri pro velho mundo, eu estou contando o testemunho para te levantar, para você saber que Deus tem um projeto na tua vida. Você é salvo de Deus. Aleluia. E ali, meus queridos, eu comecei a me grudar mais naquela energia, saía fumaça. E na frente do meu rosto tinha um espelho dentro do banheiro. E Deus é tão bom comigo, que usou a minha boca e disse assim, eu disse, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quase não conseguia falar, porque a língua estava enrolada, fumaçava. Meu dedo pegava fogo no bombril, a qual Deus deixou uma marca para mim saber de onde é que eu saí. Quando eu disse, Senhor, perdoa os meus pecados, meu amado irmão, não foi, aleluia, glória a Deus, o registro que desligou, não. Deus é tão perfeito que Ele não deixou o registro desligar, porque senão eu iria entender que o registro desligou. Nós vemos que quando alguém leva um choque ou quando tem um curto-circuito, ali o registro desliga, né? Mas não, continua a energia rolando. Ninguém sabia que eu estava morrendo eletrocutado lá dentro, não. E eu disse, Senhor, perdoa os meus pecados. E Deus, pela sua misericórdia, me soltou daquela energia. E eu caí longe, e a energia ligada ainda. Não tinha como, 220 volts, bombril, que é ácido. Para quem mexe com energia sabe, entende. Fumaçando, língua enrolada já, não podia falar e nem gritar. Dentro da água, chuveiro ligado, toda molhada, cabelo molhado, não tinha como. Aleluia, dedo tocando fogo já e o bombril pegando fogo. Esse Deus é poderoso. E Ele me soltou ali da energia. Me deu uma chance. Quando eu saí daquele lugar, o dono disse que não queria mais eu. Ele ficou com medo de eu morrer porque eu só tinha 14 anos, era de menor. Tá vendo? O diabo tinha um propósito de me fazer uma prostituta. E Deus me levantou como uma missionária, aleluia, para pregar a verdade. Eu não estou aqui para brincar. Aleluia. Jesus te ama tanto. Ele derramou sangue carmesim por você lá na cruz do Calvário. E muitas vezes nós fazemos coisas que entristecem o Espírito Santo. Deus me soltou daquela energia. Deus me deu muitos livramentos. Se eu for contar aqui, eu vou passar o dia contando. Aleluia. Meus amados, se eu tivesse morrido naquela situação, com certeza, nesse momento eu não estaria aqui. Estaria num lugar de tormento. Porque eu praticava a iniquidade. Eu vivia, meu amado irmão, do jeito que o diabo queria. Aleluia. E ali eu saí e fui para casa. Aleluia. E quando eu entrei dentro do ônibus para ir para casa, fiquei tão feliz por estar viva, sabe? Me deu vontade de dar um beijo no motorista, um beijo em todo mundo que estava dentro, até no cachorro que estava na rua. Estava tão feliz que eu vinha sorrindo, parecia uma criança, sabe? E naquela hora que eu estava morrendo ali, eletrocutada, eu me esqueci de contar, eu tive uma visão. Eu vi que eu estava dentro de um caixão na área da minha mãe, com a mão cruzada, tinha algumas rosas, e a minha mãe e outras pessoas que eu conhecia estavam ali chorando. Minha mãe chorava muito com lenço. Quando de repente desceu uma nuvem, que eu não sei como é que era, uma nuvem, foi até o meu caixão. Aleluia. E foi essa hora que Deus me soltou da energia. Eu me esqueci de contar, que faz muitos anos isso. Eu tinha meus 14 anos, agora eu tenho 40 anos de idade, para a glória de Deus. Se vocês souberem, depois disso, até hoje, eu tenho um problema no meu coração. Aleluia. Ficou aqui a marca e o problema no meu coração da descarga que foi tão grande de choque que eu levei. Jesus Cristo está voltando, igreja. Vamos se despertar. Aleluia. Glória a Deus. Muitos querem ser profeta, pastor, missionário, pregador da palavra
mas o chamado de Deus é pouco que tem. Eita glória! É isso que eu, pastor pastor Fábio, meu esposo, sempre falamos, meu querido. Realmente é verdade. Quantas pessoas dizem, entre aspas, ser pastor? Para ser pastor, tem que ter o chamado desde o útero da mãe. Meu esposo, pastor Fábio, para a glória de Deus, estou aqui para dar honra a homem, não. A honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o único que foi santo e perfeito, que ressuscitou entre os mortos para nos dar a vitória. Glória a Deus, a salvação. O pastor Fábio saiu da UTI, levou uma facada, meu amado irmão, na barriga, a qual ele se encontrava no mundo. E Deus tirou ele da UTI. Meus queridos, hoje em dia todo mundo é pastor, é missionário, é ungido pelo homem, mas não ungido por Deus. Só porque tem um cargo, tem um carro novo. Porque, meu amado irmão, é professor, é advogado, é deputado, aí é ungido. Esse que é pastor, vamos que... Aí todo mundo achando graça, glória a Deus, coisa nenhuma. Viu? Tem que ter chamado. Antes do útero da mãe, Deus já escolheu. Esse aqui é meu, essa aqui é minha, ninguém toca. Glória a Deus. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É difícil alguém vir na live e pregar a verdade. Porque eles querem encher o ego do ser humano. E Deus disse, eu não falei, não sou eu, aleluia. Deus é santo, Ele quer que a humanidade o busque em espírito e em verdade, que o adore de todo o coração, aleluia. Aleluia. E hoje em dia tem esse ditadozinho, né? Não julgueis para que não seja julgado. Você não pode mais pregar a palavra de Deus que Jesus está falando. O que Deus quer com o homem e com a mulher. Porque não julgueis. Aleluias. Glória a Deus. É a mesma coisa de dizer, não mexe no meu pecado. Aleluia. Eu sou adúltero, mas não fala nada. Aleluia. Eu cometo lascívia dentro das igrejas, mas não fala nada, porque senão eu saio da igreja. Senão eu saio da life. Aleluia. Glória a Deus. Quando João Batista chegou ali, meu amado irmão, para a mulher de Herodes, a qual ele estava com a mulher de seu irmão. Glória a Deus, aleluia. Herodes não estava nem aí para que pensavam dele. João Batista não estava nem aí para que pensavam dele. E ele pregou a palavra. O que Deus estava mandando. O adultério de Herodes. Aleluia. E isso custou caro, custou a cabeça, meu amado irmão, de João Batista. Glória a Deus. Um homem que vivia no deserto, comendo gafanhoto e tomando mel silvestre. Não era tomando cachaça não, pastor. Não era bebendo cerveja, uísque não e vinho não. Aleluia. Não era comendo picanha não. Glória a Deus. Era comendo gafanhotos, pagando preço no deserto. Aleluia. Com ele pregava rastra de víbora. Glória a Deus. E nós não podemos mais pregar. Quando a gente prega duro, o povo sai. Se for possível, até o YouTube bloqueia o vídeo. Aleluia. Porque você está sendo usado por Deus. Quando a palavra de Deus vem, meu amado irmão, não é só para você, não é para mim também. Ela é como uma espada de dois gumes, meu amado irmão, que corta para aí e corta para cá. Aleluia. Deus fala para nós, para a humanidade, meu amado irmão. Se afastar do pecado. Se acordar, meu amado irmão. Aleluia. Abrir os olhos. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele sabe quem era você no mundão. Ele sabe que você gostava, meu amado irmão, aleluia, de um amante. Aí você foi ungido a pastor, está no altar, mas continua olhando para as irmãzinhas dentro da igreja. O diabo, ele seta você. Ele seta teu coração e ele quer trazer, meu amado irmão, aleluia, escândalos. Aleluia, nós vemos muitos homens caindo nesses últimos dias, cometendo os escândalos. E Jesus disse, ai daqueles por onde vier os escândalos. Glória a Deus. Muitos estão caindo. Nós temos que estar, meu amado irmão, vigilantes. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Glória a Deus. As carnes, meu amado irmão, ela procura coisas terrenas, coisas terrestres. Quanto mais eu e você alimentarmos a carne,
mais ela vai se engordar, mais ela vai te levar para o abismo, para o inferno, para um lugar de tormento. Por isso que nós temos que buscar as coisas de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro, meus queridos, que eu me encontrava numa igreja. Aleluia. Assembleia de Deus lotado de gente. E eu pequenininha morando numa casa de 2 vãozinhos, perto da beira de um canal. Aleluia, com taubas ali do lado para não cair. Aleluia, ali à frente da minha casa. E eu orando de dia, lendo a Bíblia, orando à noite, buscando a Deus. Aí fui para um culto abençoado por Deus, muitas mulheres, muitos homens, igreja grande, lotada de pessoas. E eu ali pequenininha, calada. Quando de repente uma missionária, mulher escolhida por Deus, curada de um câncer, um tumor no cérebro, a qual ela sentia dores horríveis, febre, gritava de dor. E o médico mandou ela ir para casa para morrer, porque não havia mais jeito. Mas quando o médico dos médicos chega, há jeito, porque ele muda a história, ele muda a situação. Quando Deus tem projeto, meu amado irmão, não há homem, não há diabo, não há demônio que possa impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Eita Deus, eita Jesus. E Deus usou aquela missionária. Missionária mesmo, não é essa missionária que a gente vê hoje em dia, não. Aleluia. Esse profeta de Baal, de Jezabel, não. Missionário não julgue, não. Não estou julgando, estou pregando o que Deus está mandando. Você se levantar contra mim, você está se levantando contra o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não é essa missionária que usa batom, não. Vermelho na boca, não. Não é essas missionárias com as unhas de plástico nos dedos colados, não. Não é essas missionárias calçando sapato dessa altura, não, da pombagira, não, meu amado irmão. Era uma mulher de Deus que tinha acabado de ser curada de um câncer no cérebro, de um tumor gigante, um tumor maligno, a qual não tinha mais jeito para o homem, para o médico, mas os médicos dos médicos tinham jeito. E ali Deus arrancou aquele tumor e mostrou que era Deus. E aquela mulher sendo usada por Deus pregando. Naquela noite eu estava ali agendada para cantar um louvor naquela igreja. E eu assentada, meu amado irmão, isso foi em 2012. E todo mundo ali já tinha terminado quase o culto. E a irmã foi chamada para pregar, a missionária, para trazer uma saudação. E eu pensando, meu Deus, eu não fui chamada para louvar, porque eu gosto muito de louvar ao Senhor. Porque em outra hora eu cantava para o mundo. Eu era celesteira, cantava à noite, fazia as pessoas beber, fumar, fazer tudo que não presta. E agora eu louvo ao Senhor, ao meu Criador que me dá fôlego de vida. Aleluia, para louvar, adorar e exaltá-lo. Aleluia. E ali, meus queridos, glória a Deus, aleluia. A igreja lotada, muita gente. Aleluia, estava tendo encontros de igreja naquele lugar. Eu sentadinha ali, esperando minha hora de louvar. E nesse dia não me chamaram e meu nome estava lá anotado. E quando de repente aquela missionária nunca me viu. Eu estava numa igreja ali, meu amado irmão, desconhecida, a qual somente 2 irmãs me conheciam. Meu pastor tinha mandado eu ir para lá com aquelas 2 irmãs, que eram obreiros da casa de Deus, junto com onde eu estava, onde eu congregava. E aquela missionária disse, olha, é você mesmo. E eu procurando para trás, porque eu achava quem era eu, né? Morando numa casinha de 2 quartinhos. Meu marido, o único veio porque ele tinha bicicleta. Que era o irmão lá que faleceu, que dorme no Senhor. Eu disse, não é comigo. É você mesmo. E um monte de mulher lá, e um monte de homem. Deus me chamando. Fiquei tão feliz, meu amado irmão. Quando essa mulher me chamou e disse, olha, eu não te chamei, não foi só para o meu louvor, não. Ela não sabia que eu louvava. Essa missionária não era desse ministério que ela estava visitando também. Ela nunca me viu, meu amado irmão. E ela disse, eu não te chamei. Ela não, ele, o Deus vivo na boca dela. Eu não te chamei somente para o meu louvor,
Mas eu te chamei para pregar a minha palavra. Come mais do rolo, glória a Deus, aleluia. E ali, meus queridos, eu comecei a ler mais a palavra. Aleluia. Porque aquela mulher falou coisas que só eu e Deus sabia. Ela disse: olha, eu tenho te visto naquela casinha, que ninguém dá nada por ti. Muitos passam ali zombando, mas eu te chamei, eu te escolhi, glória a Deus. Tu és minha, eu tenho visto o teu clamor. Eu tenho visto as tuas orações quando tu pega a minha palavra, filha minha. Aleluia. Ela falou coisas que só eu sabia, meu amado irmão. Tá entendendo? Então Deus te conhece, foi Deus que te chamou. Glória a Deus, não olha para o homem. Tem pessoas, como eu sempre falo, estão olhando para o homem. Por isso que estão caindo, estão saindo da igreja. Homens aí que dizem ser pastores, estão trazendo escândalos, meu amado irmão, no meio evangélico. E as pessoas saem por causa deles. Eu olho para Jesus. Se eu fosse sair por causa de homem, meu querido, eu não estaria mais aqui. Se você souber o tamanho das perseguições, das humilhações que eu tive que enfrentar, meu querido. Você acha que eu vou largar Jesus, que morreu por mim na cruz do Calvário, que foi cuspido, chicoteado, humilhado, rejeitado, aleluia, para aqueles que eles veio e não o quiseram, aleluia, não aceitaram? Eu aceito ele, eu amo ele, porque ele me amou primeiro. Tá entendendo? Você é um escolhido, você é uma escolhida, aleluia. Deus, ele te projetou dentro do útero da tua mãe, aleluia. Prega a verdade. Fala da volta de Jesus, porque ele está voltando, meu querido. Nós vimos que os sinais estão se cumprindo a cada dia. A porta fica mais estreita, mas as pessoas, elas escolhem pela larga, a qual os bodes entram por ela. Aleluia, mas o cordeiro, meu amado irmão, chama as ovelhas pela estreita. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Seja a trombeta de Deus nessa terra. Seja, meu amado irmão, aleluia, glória a Deus, aonde você chegar, nas igrejas, ali na rua, nas lives, prega a salvação de vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. É difícil, é. Quando você prega a verdade, você tem poucos amigos. Você é rejeitado, até pelo seu pastor, às vezes, muitas vezes. Porque existe pastores dentro de igreja que não querem ouvir, não, meu amado irmão. Porque ele vai expulsar dizimistas e ofertantes. Vai expulsar a multidão, você não pode pregar a verdade. Por isso que João Batista se encontrava no deserto. Glória a Deus, sozinho, rejeitado. Aleluia. A Bíblia fala que João Batista foi escolhido por Deus desde o útero da sua mãe. Que ele não poderia beber vinho, meu amado irmão, coisa alguma, ele separado para pregar a verdade. Desperta, igreja. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida. Aleluia. Quer ter vida com Deus? Larga o pecado. Sai aí, meu amado irmão, aleluia, desse lugar, meu amado irmão, que só prega heresia, que só prega engano, mentira, dizendo que Deus está falando. Deus não está falando coisa alguma. Deus está mandando que o homem e a mulher se converta dos seus maus caminhos. Se arrependa-te antes que eu volte como ladrão. Aleluia. Espírito Santo, o rei está voltando. Ele está vindo buscar a sua noiva, a sua igreja. Desperta, crente, porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu querido, vai vir coisas tenebrosas. Mas para mim e para você que anda nos caminhos de Deus, que se abstece, se afasta do mal, nós somos protegidos. Aleluia. O espírito da morte, do vírus, das contendas, das maldições não pode tocar na tua casa, na tua família, porque você anda nos caminhos de Deus, você faz a vontade do Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Você que saiu da casa do Senhor, ainda dá tempo. Volta. Pede perdão para Jesus. Não é para o homem, não. Aleluia. Procura um lugar onde prega-se salvação. Uma igreja, meu amado irmão, não é ministério, não. Porque a placa vai ficar. Quem vai subir é nós. Aleluia. Nós que vamos ser arrebatados. É nós que vamos subir dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Procura uma igreja a qual o pregador prega a verdade. Que ele não está preocupado com dízimo e oferta, mas está preocupado com almas que são preciosas para Jesus, a qual Jesus pagou um preço tremendo na cruz do Calvário. Ei! Aleluia, enganador! Não foi você que pagou um preço por ninguém, não. Essas almas não te pertencem. Para de enganar as almas. Aleluia, mercenário. Porque o rei está voltando. E você vai prestar conta com Deus. Aleluia. Todas as almas que Deus te mandou, você vai prestar conta. Porque você não pregou a verdade. Jesus cura, cura. Jesus, aleluia, liberta, liberta. Jesus abençoa, abençoa. Ele abre porta, ele abre porta. E a salvação? Hein? Porque essas coisas que eu falei agora são terrenas. Jesus curou no passado. Quantos Jesus curou no passado que já morreram, estão na sepultura dormindo? Aleluia. Mas a eternidade, que é um lugar para onde eu e você, acho que você não entendeu. É um lugar, meu querido, minha querida, a qual você vai passar, meu amado irmão, séculos e séculos. Um lugar infinito. Um lugar, meu amado irmão, onde não há fim. É para sempre com Jesus, o Deus eterno. O Deus El Shaddai, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Você vai morrer. Se Jesus não voltar, você vai morrer. Aleluia. Tudo tem um fim nessa terra. Mas a palavra de Jesus não passará. Essa foi a palavra que Deus mandou vir hoje nesta tarde. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida, do pastor Pedro Antônio Ferreiro, sua esposa e toda a sua família, seu ministério, a irmã, glória a Deus, que estava aí também junto comigo, o Jefferson, para a glória de Deus, a irmã Sabrina Lopes, glória a Deus, aleluia, seja bem-vinda em nome de Jesus, todos os outros irmãos também que estão aí, e os que ainda vão assistir, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, meu Deus, eu creio, Jesus, que a tua igreja, Senhor, vai despertar. Porque Deus vai usar homens e mulheres como eu e você para pregar a verdade, doa quem doer. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta, meu amado irmão, ganhar dízimo e oferta e as almas morrendo e naquele grande dia Jesus dizer, eu não te conheço, mas Jesus, no teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu falei línguas, fiz tantas as coisas, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aleluia. Oh, glória. Espírito Santo de Deus. Desperta, homem. Se desperta, mulher. Jesus Cristo está voltando. É missionário desde criança que eu escuto. E quantos estão morrendo? Quantos estão na sala de uma UTI? Quantos estão num lugar, meu amado irmão, de tormento chamado Hades? Um lugar, meu amado irmão, que as pessoas dariam tudo para estar aqui. Aleluia. E eu e você estamos tendo essa oportunidade no dia de hoje. Aleluia. Para um dia ser salvos. Você é um escolhido para morar no céu. Não é um escolhido, como diz aquele hino daquela irmã, não, que diz, você é um escolhido, a tua história não acaba aqui, a pessoa quer receber bênçãos. Você é um escolhido para se assentar na mesa do Cordeiro. Passear naquele grande dia com ele, meu amado irmão. Vai ter festa. Aleluia, vai ter ali anjos adorando ao Senhor. Te prepara para essa festa. Porque a mesa já está posta. Falta só os convidados, amém? Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado querido, eu te agradeço pela tua misericórdia. Te agradeço pelo teu povo, Senhor. Pelos meus irmãos, as minhas irmãs. Todos que entraram aqui nessa live, Senhor. E aqui que ainda vão entrar, Senhor, pela tua misericórdia.
Meu Deus, que essa live venha chegar, Senhor, a muitas pessoas, ó Pai, que estão afastadas do Teu Evangelho. Há muitas pessoas que estão brincando dentro da Tua casa. E, meu Deus, é esses falsos mestres, Senhor, que venha chegar em nome de Jesus. Senhor, repreende as doenças. Repreende, Senhor, meu Deus, toda obra do diabo. Meu Deus, todo espírito do engano, Senhor. Todo demônio da miséria, da fome, Senhor. Em nome de Jesus, vai tocando, vai curando, vai libertando, vai abrindo portas, Senhor, se for da tua vontade, do teu querer. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Um beijo no teu coração. Fica com Jesus e até a próxima. Se Jesus não voltar, se Deus quiser. A paz do Senhor.